Alisson será reforço do Vasco? A gente foi apurar, conversamos com as pessoas para entender essa situação. Vamos falar sobre Carlos Vinícius, expectativa para o jogo de logo mais, pedido de revisão do orçamento, falar sobre a camisa que saiu, a polêmica com as fotos de Cotia e trazer um detalhe curioso sobre um negócio que quase aconteceu com o Corinthians e o São Paulo, ó. Tomaria, viu? Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Só antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos, bastidores ontem, e dá tempo ainda de você se tornar membro. Eu contei bastidores exclusivos de que, rapaz, eu quase ajudei o São Paulo no Casares, na verdade, e ele poderia nem ser empichado se eu não tivesse, rapaz, loucura. E contei alguns detalhes importantes também para os membros do canal, são 2 planos. O segundo é o melhor, que ali você ajuda a gente com a apuração, eu tiro suas dúvidas, a gente apura junto e a gente vai buscar. Beleza? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Giro de notícias sobre o tricolor paulista. Alguns conselheiros, principalmente Edson Lapola, um dos principais conselheiros da oposição nos últimos anos, alinhado com Amanda Nunes, que é a advogada que tem trabalhado bastante intensamente nos últimos dias, meses e semanas, em algumas situações do São Paulo, entraram com um pedido para revisão do orçamento. A alegação é de que o orçamento, ele foi algo fantasioso e era também de um presidente que foi empichado. Então, há esse movimento dentro do São Paulo para entrar com esse pedido de revisão de orçamento para ser feito um novo orçamento e aí ele possa ser votado novamente com questões mais realistas e tudo mais, tá? O Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, que hoje vai enfrentar o São Paulo, ele deu uma entrevista para o GE e ele confirmou, revelou que houve uma procura do São Paulo na sua contratação na janela do meio do ano passado, só que no fim das contas essa negociação acabou não acontecendo. O São Paulo, caso consiga a vitória hoje contra o Grêmio, pode chegar a marca de melhor campanha nos últimos anos, caso nas 3 primeiras rodadas. Calma aí que eu me enrolei um pouquinho. Se o São Paulo vence hoje, são 2 vitórias e 1 empate. E aí será a melhor campanha desde 2019, que o São Paulo não começava um campeonato brasileiro tão bem assim. Então hoje o São Paulo pode sacramentar aí essa boa campanha. O São Paulo que realmente está precisando aí começar bem esse campeonato brasileiro. O Arboleda é dúvida para esse confronto, tá com um índice alto ali, considerável, podemos dizer, de contusão. Ele vai ser avaliado antes da partida. Ele deve ir para o jogo, deve ser relacionado, vai passar por testes antes. Até acredito que ele deve ir para o jogo no fim das contas, mas vai ser prévio ainda. Então vamos analisar. Ele passará por testes para saber se de fato ele estará disponível para esse confronto. Tá? Os desfalques do São Paulo para logo mais são André Silva, Paulinho e Rian Francisco, todos se recuperando de contusão. O Grêmio vem para essa partida depois de perder na estreia para o Fluminense por 2-1 e na última rodada ter sido o protagonista de um dos principais jogos deste ano, a vitória por 5-3 sobre o Botafogo, atuando na sua arena. 3 gols do Carlos Vinícius, que vive uma grande fase. O São Paulo acionou a Blue Saúde na Justiça para cobrar um pouco mais de 6 milhões de reais referentes aos 5 meses não pagos de um contrato de patrocínio firmado em junho de 2024, com um valor total de 17,4 milhões até o fim do ano passado. E acabou sendo rescindido esse contrato em setembro do ano passado, E aí, a empresa admite a interrupção dos repasses ao São Paulo na Justiça desde maio. Então ficou maio, junho, julho, agosto e setembro, 5 meses sem pagar ao São Paulo Futebol Clube para estampar a sua marca na camisa. Só que a marca atribuída, a alegação é de que há intercorrências de ordem financeira e operacional, diretamente relacionadas ao ambiente de estabilidade contratual e às pressões comerciais impostas que impactaram o fluxo regular das obrigações. Então, a Blue Saúde está questionando esses valores a serem pagos na justiça porque alega que o São Paulo também não cumpriu com algumas demandas dentro do contrato e por isso que esse repasse não teria sido feito.
O clube tentou negociar a dívida até agosto e só no mês seguinte que acabou entrando com essa rescisão contratual. A Blue sustenta que não teve prazo contratual, inclusive de 15 dias, para regularizar os débitos. A Blue afirma que antes da rescisão contratual ela tinha que ser comunicada, ser notificada oficialmente e teria 15 dias para dar um parecer sobre esses valores que acabaram ficando pendentes, o que não aconteceu. O processo está tramitando no TJ de São Paulo e ainda não tem uma data para a decisão, então São Paulo, pelo menos por hora, não receberá esta graninha, beleza? Então, giro de notícias, agora vamos para as principais informações do vídeo de hoje. A camisa oficialmente do São Paulo foi lançada. Vai rodar ali algumas imagens na tela desse anúncio, algumas imagens também desta camisa para você na tela. O São Paulo, o Maciz, preferiu, né, adotar, vamos dizer que um bom senso, bem entre aspas, por conta da New Balance já ter colocado essa linha toda de produção. O que acontece? Depois dessa acusação, né, dessa camisa estar ferindo o estatuto, o Maciz conversou com a New Balance, houve reuniões para entender o que poderia ser feito. E para manter uma boa relação com a fornecedora de material esportivo, que deve inclusive renovar o contrato com o São Paulo, e os valores, inclusive, ainda não me foram ditos, os valores reais, mas que devem ser consideravelmente aumentados neste novo acordo. Então aí, para manter uma boa relação, o Maciz entendeu o lado da New Balance de que, foi a gestão passada que no meio do ano passado acabou aprovando esta camisa que feriu o estatuto. Então o Maciz preferiu colocar panos quentes. Hoje teremos em campo o São Paulo já com a sua nova camisa, já foi anunciada, já está à venda, inclusive a confirmação dos valores que a gente trouxe aqui para vocês. A camisa de torcedor é de R$ 399,90 e a camisa versão jogador é de R$ 599. Então esses valores já estão no site da New Balance. E aí o Maciz preferiu colocar panos quentes em toda essa relação. Então não houve alteração na camisa e essa camisa será lançada de maneira oficial. E o Maciz está tentando ali internamente, conversando com os conselheiros, mostrar, porque a New Balance na segunda-feira já tinha distribuído para todas as lojas, já estava com o anúncio tudo preparado, as fotos já tinham sido tiradas, estava tudo pronto. E aí na segunda-feira a New Balance decidiu, adiar o lançamento que seria na terça, justamente para conversar esses processos internos com São Paulo. Só que o prejuízo para a New Balance seria gigantesco. Além do prejuízo ser grande, obviamente a relação iria para o buraco. Então não tinha como o Maciz, na visão ali das pessoas que estão envolvidas neste caso, não tinha como o Maciz chegar e falar, não quero saber, refaz tudo, ia ser uma dor de cabeça gigantesca. Então, para manter o bom senso e a boa relação, esta camisa foi lançada oficialmente, tá? Mas reiterando a informação, a Érica do departamento jurídico e o Eduardo Tony do departamento de marketing estão sendo alvos do Maciz e é bem provável que depois de toda essa história, quando tudo se acalmar, esses dois sejam desligados dos seus cargos do São Paulo Futebol Clube. O que você achou da camisa? Gostou dela? Acha que ela é uma boa? Vai comprar? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Agora, depois da camisa vazada, ela oficial, eu achei bonita. É óbvio que causa uma estranheza esse espaço ali, causa uma estranheza, é talvez o ponto principal da camisa, o ponto que me traz uma discordância dessa boniteza, podemos dizer assim, bem entre aspas. Mas, enfim, não achei tão ruim, não achei, ruim, feia, como muita gente achou, não. Pode não ser das mais bonitas, mas não achei feia, mas eu também não achei linda, maravilhosa, como a antiga, A camisa do ano passado, que foi usada até o último jogo, para mim era impecável. Era impecável. Inclusive, a camisa de goleiros, aí eu também não gostei muito, acho que faltou criatividade, O azul já tem, aí fizeram essa cor aí que eu não posso falar o que essa cor parece, e ainda colocaram esse cinza que também é a mesma coisa, então não mudou absolutamente nada. New Balance estava meio preguiçosa nessa, hein, New Balance? Pelo amor de Deus. Mas tem aí a camisa também de goleiros, quero saber aí o que vocês acharam nos comentários, tá? Tem mais 3 informações para a gente trazer, vou trazer agora a de Cotia. Tá rodando aí para vocês as fotos
do centro de treinamento de Cotia quando os jogadores profissionais e a comissão técnica estiveram lá em janeiro. Foram fotos divulgadas pelo Éder Traschini lá no GE e traz casos assim inacreditáveis, né? A gente está falando de um banco de reservas que estava sendo segurado, encostado por uma madeira. Estamos falando de abelhas, né? Um casco de abelha, né? Tava se criando ali uma casinha, um lar para as abelhas dentro do CT. Fora o gramado totalmente irregular e coberto por areia, enfim, um descaso completo. E ainda tem gente que vem a público falar que não, o Douglas Schwartzman confiava no trabalho do Douglas Schwartzman porque conhecia. Assim, um trabalho totalmente estapafúrdio, totalmente brutal que fez com o São Paulo, alguém que já teve inúmeros problemas dentro do São Paulo, é alguém que, sabe, é inacreditável, um trabalho pífio que fez na base, sucateou a base, a gestão Casares, o que fez com o São Paulo é inacreditável e é incrível como até agora, mesmo depois dessa turma ir para casa do chapéu, ainda a gente está tendo resquícios, né, dessa gestão. Olha, foi uma das... É difícil eu não colocar o Júlio Casares como o pior presidente do São Paulo e a gestão do Casares. É por isso que essas pessoas que estiveram na gestão do Casares, todas elas têm que, para longe. Porque o que aconteceu com o centro de... Gente, Cotia é a nossa mina de ouro, é o nosso patrimônio. É onde saem as principais promessas da história do clube. É onde se cria jogadores que vão nos representar para o mundo. São jogadores que vão levar a marca São Paulo para o mundo. E as pessoas não têm a capacidade de cuidar da porra do gramado de Cotia. Imagina se um menino promissor tem um LCA nesse gramado. Imagina se acontece alguma coisa. Imagina, por exemplo, o São Paulo que teve inúmeros problemas com seu departamento médico na temporada passada. Imagina se tivessem continuado com os treinamentos naquele gramado horroroso, de areia. É um total descaso que aconteceu. E sabe o que é interessante? As pessoas que geriam, né, a base e que estavam lá gerindo a base, estavam nem aí, enquanto os meninos estavam se matando lá em Sorocaba para representar esse clube, chegou até a final da Copinha. Não ganhou no detalhe, mas representaram muito o São Paulo Futebol Clube. Então, vai um recado aqui direto meu ao Macis e complementando com informação. Todos os responsáveis que estiveram na gestão Casares, no departamento de base, tem que ir para o olho da rua. Seguro-desemprego, vai procurar um outro emprego, porque esse descaso com Cotia é inaceitável. Não dá para passar panos quentes e acreditar que não, agora tá tudo bem lá. Até que a informação que eu tenho é que agora tudo isso foi corrigido. Gente, colocaram um elenco profissional para treinar nisso. É inacreditável. Eu estive em Cotia, fui entrevistar inclusive o Matheus Ferreira, tá aqui no canal, você pode pesquisar Matheus Ferreira, Alexandre Vieira. Fiz uma entrevista bem legal com ele, depois tem um tour que eu fiz lá em Cotia, a estrutura fantástica, mas deixaram assim por puro descaso. Acho que o Douglas Schwartzman estava mais preocupado em fazer outras questões do que cuidar da porcaria do trabalho dele, que era cuidar de Cotia, que fez muito mal, por sinal, tá? Eu posso falar agora... que não conheço pessoalmente, mas Douglas Schwartzman eu conheço e o trabalho dele foi pífio dentro do São Paulo Futebol Clube. É inacreditável esse sujeito e esses sujeitos, porque ele é o cabeça, mas ele tinha ali as suas parceiras, inclusive o senhor Moreto Júnior, que vai ser demitido a qualquer momento, tem que ser demitido hoje. Agora, depois dessa matéria do GE, ele teria que ter pegado o olho da rua, tá? E o Macis deve fazer novas reformulações lá em Cotia, deve mandar uma galera embora. Essa situação pegou mal lá pro entorno dele. Eles estavam resolvendo essa questão da New Balance e essa galera depois de Cotia vai pro olho da rua, porque é isso que merece, tá? É inacreditável o que foi feito em Cotia, essas fotos, assim, é uma vergonha, é uma vergonha. A gestão Casares, as pessoas que estiveram na gestão Casares não cansam de fazer o São Paulo de otário, fazer o São Paulo de besta, jogar o nome do São Paulo na lata do lixo. E essas pessoas, o nome delas, inclusive, tem que ir para a lata do lixo. Porque vamos recuperar o São Paulo. Macis, agora vamos torcer e vamos confiar e vamos pressionar para que ele comece um processo para tirar o nome do São Paulo da lama. E o próximo presidente que vai ser eleito, também a gente vai pressionar para que faça um trabalho decente. E essas pessoas que estiveram do São Paulo, que lesaram o clube e têm colocado o nome do São Paulo
na lata do lixo, ou tentado, porque é difícil, porque nós somos tão gigantescos, somos tão enormes, somos colossais, que nem eles tentando muito, eles colocam o São Paulo no lixo. Porque o São Paulo é enorme e não tem que ter mais qualquer menção a essas pessoas. Essas pessoas não têm o direito de sequer vestir a camisa do São Paulo, quiçá falar o nome do São Paulo Futebol Clube. Então, Assis, eu espero do fundo do coração que todos esses responsáveis, e eu sei quem são e eu vou cobrar, tá? O Moreto Júnior é um deles. Tem que ir pro olho da rua. Não é mais esperar para não, vamos aqui politicamente, vamos entender. Não, é todo mundo pra rua. Vala, tchau, adeus, arrivederci. Vai pro raio que o parta e que nunca mais volte pro São Paulo Futebol Clube. E algumas dessas pessoas são conselheiras, tá? Essas pessoas também, ó, pressão, alô conselheiros que querem ficar aparecendo agora, falando de estatuto e tudo, pressão nesses caras também. Vocês ficaram calados 5 anos e agora querem tumultuar? Que tumultuem, façam o seu trabalho e também façam de tudo para expulsar esse escárnio dessas pessoas que fizeram tudo isso com Cotia. Vai todo mundo pro raio que o parta, beleza? Antes da gente continuar, rapaz, desabafei, rapaz. Pô, desabafei tanto até que deu um tremeleque na minha câmera e a gente vai juntar o vídeo depois de algum jeito. Pô, é Cotia, gente, é inacreditável o que aconteceu. Mas vamos lá. Aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká, parceira do nosso canal, cupom Alexander, dá R$40 de desconto para vocês nas marmitas, sucos, doces, tortas, mini pizzas, tudo. Vai lá na Mandaká que você vai gostar demais, super prático, aceita VA, VR, se você pedir até às 5h30, vai chegar na sua casa bonitinho, tá bom? Então tá aqui o link aqui embaixo na descrição, bora consumir a Mandaká. Bora fechar o vídeo de hoje com 2 informações. A primeira, William Cunha, um seguidor nosso aqui no canal, ele me alertou sobre uma questão importante, sobre o José Martinez, do Corinthians. Eu vou explicar rapidamente. Vocês vão lembrar que naquela negociação entre São Paulo e Corinthians, houve ali uma conversa para inicialmente ser uma troca de atletas. Só que depois acabou ficando inviável uma troca de atletas e o Corinthians tentou a contratação do Alisson daqueles moldes que vocês já sabem. Só que sabe qual foi um dos nomes que foram falados, que foram ofertados para o Corinthians? Falou, ó, esse dá pra gente negociar, José Martinez. E adivinha, o camarada ficou 1 mês lá na Venezuela sem passaporte, né? Ele demorou, inclusive, para pedir o seu passaporte. Aí ficou lá, enrolando lá todo esse tempo. Deu até um negocinho aqui no meu óculos, sabe? Ele ficou lá todo esse tempo lá para pedir ali o seu passaporte. Demorou, ficou lá curtindo férias com a família, com a esposa lá, foi até para um resort lá, pagando de bacana, volta para o Corinthians e tá com uma lesão grave no joelho e risco de ficar fora até o final da temporada. Aí eu imagino, meu irmão, e se o São Paulo tivesse topado essa negociação? O São Paulo teria liberado o Alisson e teria pegado um jogador que estava com uma lesão grave no joelho. Vocês têm noção disso? Foi confirmado ontem, né? E até o Corinthians parece que agora, de acordo com a imprensa que cobre o Corinthians, está tentando ali uma rescisão contratual. Imagina se o São Paulo tivesse topado esse acordo. O São Paulo teria sido o otário da vez. Os caras queriam ofertar um atleta que nem estava em solo brasileiro, ofereceram esse atleta e até do que eu tenho de informação, na avaliação ali do Crespo não era um nome que iria agradar ali, que não foi o nome que o Crespo quis contar, que não fez muita força ali para contar. Então, o São Paulo seria totalmente lesado nessa negociação, né? O José Martinez foi ofertado e aí agora o cara chega ao Brasil, faz exames e tá com uma lesão no joelho. Inacreditável, só mostra que não se faz negócio com o rival se não for algo muito vantajoso. Se você não for fazer o rival de otário, como o Corinthians tentou fazer, se você não faz isso, inclusive o São Paulo fez corretamente essa questão do Alisson, se não pagou, não leva, com o rival não se negocia, meu irmão. Só se negocia se você achar que você vai sair ganhando nessa. E o São Paulo fez bem em não fazer negócio com o Corinthians, porque, ó, rapaz, que fazem. Só pra gente fechar o vídeo de hoje, Alisson no Vasco, conversei com Nick Arcuri, empresário do jogador, e conversei com as minhas fontes dentro do São Paulo. O pessoal do São Paulo nega veementemente que tem recebido qualquer tipo de contato do Vasco. Nick Arcuri, agente do jogador, abre aspas, não tem nada, fecha aspas, referente ao Vasco. Depois a gente perguntou aqui outras coisinhas, mas sobre o Vasco, neste momento não tem absolutamente nada. Né? Até, eu sei que foi uma informação que acabou surgindo, né? Inclusive o jornalista que deu essa informação é um colega meu, a gente troca uma ideia.
Só que da parte do Nick Arcuri não houve nenhum tipo de contato referente a isso, tá? Ele me negou veementemente que tenha acontecido qualquer situação referente a isso. Então, não teremos o Alisson no Vasco. O pessoal perguntando bastante sobre essa questão. Então, neste momento, não tem absolutamente nada, tá? É óbvio que o Alisson já tá aí há um mês sem jogar, tá fora dos planos do Crespo. É um jogador que recebe um salário de 450 mil, mais ou menos ali com direitos de imagem e luvas, esse contrato vai para 585 mil, algo próximo a isso, e tá fora dos planos. O staff tá liberado para buscar um novo destino, mas não será o Vasco da Gama. O São Paulo não tem negócios, pelo menos neste momento. O Alisson tem uma preferência de ir para os Estados Unidos, mas até agora a sua situação não está fechada. Beleza? O que vocês acham disso tudo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos, like, hype, inscreva-se nesse canal. Vamos rumo aos 20 mil inscritos. Um abraço para todo mundo. Tchau!